Bom, como nós sabemos, as turbinas eólicas, com essas mudanças climáticas, elas estão bombando, né? Inclusive, elas estão sendo cogitadas como a principal fonte da energia elétrica necessária para a produção de hidrogênio, o novo combustível que não polui tanto, né? Então, em função disso, a gente vai falar um pouco sobre o limite de eficiência dessas turbinas eólicas. Então, aqui a gente observa esse diagrama. A gente tem as partes da turbina aqui e nós temos aqui linhas de corrente externas que formam um duto imaginário para o escoamento do ar através da turbina. Essas linhas de corrente externas delimitam o volume de controle entre as seções 1 e 2. Então, na seção 1 entra a quantidade de movimento e na seção 2 sai quantidade de movimento um pouco menor do que entrou na seção 1. Essas duas seções estão longe o suficiente da turbina para que a gente considere a pressão aqui atmosférica, em 1 e em 2. E aí a equação para a conservação do momento no volume de controle grande, ou seja, entre 1 e 2, ela fica dessa forma aqui. A força resultante é a vazão em massa multiplicada pela velocidade em 2 menos a velocidade em 1. Essa é a nossa equação número 1. E agora a gente vai considerar um segundo volume de controle bem mais delgado aqui, envolvendo apenas as partes da turbina. Ele é bem estreito e dessa forma a área em 3 é igual à área em 4, que é igual a A. E por essa razão a velocidade em 3 também é velocidade, igual à velocidade em 4. Nós sabemos que a turbina ela proporciona uma variação na pressão. O fluido, ao passar por uma turbina, ele se expande. Dessa forma, a pressão na seção 3 é diferente da pressão na seção 4. E aí, o somatório das forças no volume de controle menor entre 3 e 4 na direção horizontal vai ficar dessa forma. A força resultante devido ao escoamento, transferência da quantidade de movimento, uma força de pressão aqui que está atuando na superfície 3, e no sentido negativo de x, a força de pressão que está atuando na superfície, na área de seção 4. E aí a gente chega na nossa equação de número 2. Força resultante igual a área multiplicado pela diferença de pressão entre 4 e 3. Então, a gente agora vai aplicar a equação de Bernoulli dos pontos 1 a 3 e de 4 a 2. Não podemos aplicar de 1 a 2 direto, porque no meio do caminho nós temos uma turbina que está roubando energia do escoamento. Então, dessa forma, aplicando a equação de Bernoulli numa linha de corrente, saindo de V1, de 1 aqui, chegando em 3, e de 4 para chegar em 2, nós temos aqui as duas equações. Como está tudo na mesma elevação, as cotas em Z são iguais, então nós podemos cancelar todos os termos em Z. E como trabalhando com pressão manométrica, a pressão 1 é igual à pressão 2, que é igual à atmosférica, a gente considera a pressão manométrica atmosférica igual a zero. Então, somando essas duas equações e multiplicando tudo por G, vai ficar V1 ao quadrado sobre 2G, P4 tal, essa equação aqui. E a gente sabe que V3 igual a V4, então esses termos aqui também vão se anular. E aí, finalmente, a gente chega na nossa equação 3, que está aqui descrita. Então, como já temos três equações, vamos listá-las aqui em cima. E sabendo que a vazão em massa é o produto da densidade pela área pela velocidade, podemos dar uma breve checada aqui. Densidade é quilograma por metro cúbico, massa sobre volume, área é metro quadrado e velocidade é metro por segundo. Podemos cancelar isso aqui e chegamos realmente em vazão em massa. Então, olhando para essas três equações aqui, a gente pode dizer que a força resultante é a área vezes a diferença de pressão. Por sua vez, a diferença de pressão é isso aqui. Então, chegamos nisso aqui. E também é igual a vazão em massa multiplicado por V2 sobre V1.
Expandindo esse produto notável aqui, cancelando, a gente chega na nossa quarta equação. E essa equação nos diz que a velocidade do ar ao passar na turbina, ou seja, nesse volume de controle aqui delgado, é a média aritmética das velocidades na seção 1 e 2. Então, como a gente está interessado na eficiência da turbina, a gente vai fazer utilizar um artifício matemático aqui de expressar a velocidade V3 como esse produto aqui, da velocidade 1 por uma fração menor do que 1, menos A, e a gente vai considerar A menor do que 1. Isso porque a gente sabe que a velocidade em 3 é menor do que a velocidade em 1. A gente observa que dá um aumento da área aqui, né? Pela equação da continuidade, a velocidade aqui tem que ser maior do que a velocidade aqui. Então, a vazão em massa passando pela turbina vai ficar ρ vezes a velocidade em 3, que a gente já botou essa nova denominação aqui. E aí, substituído na equação 4 da média aritmética aqui, V3 é igual a essa média, que é igual a essa nova denominação que a gente está usando aqui. E dessa forma, a gente resolvendo aqui para V2, a gente acha uma nova definição da velocidade em 2 aqui. Então, como a gente está falando de eficiência, vamos passar a falar agora em potência, né? Então, quando não há atrito, e nesse nosso caso não há atrito, a gente está usando a equação de Bernoulli, a potência extraída pela turbina corresponde à diferença entre a energia cinética que está entrando em 1 e a energia cinética que sai aqui do volume de controle. Como a energia cinética é massa vezes o quadrado da velocidade dividido por 2, aqui está a potência retirada do escoamento, e aqui a gente vai expressar m ponto, V3, e aquele valor de V1 ao quadrado está aqui, e V2 que a gente conseguiu no slide passado. E aí a gente resolve simplifica essa equação aqui, expande esses produtos notáveis e tal, e vai cortando, e a gente chega finalmente na potência extraída do escoamento pela turbina. Observe que ela é uma função da velocidade ao cubo. Daí a importância de você, ao implantar uma turbina eólica, você fazer uma avaliação anual do comportamento da velocidade, porque esse é o parâmetro mais representativo aqui na escolha do local para a implantação da turbina. Então, aqui é a potência extraída do escoamento e a eficiência da turbina vai ser a razão entre essa potência extraída, né? Que se ela for 100% eficiente, ela vai transformar tudo em eletricidade, e a potência disponível na seção 1, que é exatamente a energia cinética que eu tinha naquela seção. Botando o valor novamente de m ponto aqui, cortando ρA, V1 ao cubo aqui, V1 ao cubo aqui, a gente chega na equação que define a eficiência da turbina em função daquele parâmetro A que nós inserimos há pouco tempo atrás. Então, está aqui repetido, e essa função aqui ela terá um máximo quando essa primeira derivada for igual a zero. Aqui está a derivada da função igual a zero, virou uma equação de segundo grau, que vai ter duas raízes, A1 igual a 1 e A2 igual a 1 terço. A1 igual a 1 a gente não vai considerar porque a eficiência daria zero, então a raiz que a gente substitui aqui nessa equação vai ficar 4 terços, e aqui 2 terços ao quadrado, a 16 sobre 27, que a gente chega nesse número aqui, 0,593, que é a eficiência máxima de uma turbina eólica. E esse é o limite de Betz.